Igual a última vez que você estava conversando com alguém e você mudou de opinião. Sabe, você estava numa roda de amigos e vocês estavam debatendo sobre um determinado tema e você parou e pensou: peraí, o que essa pessoa está falando faz mais sentido do que o que eu acredito. Então, provavelmente ela está certa e você mudou de opinião. E digo mais, você ainda admitiu que realmente eu estava errado sobre isso. O que você falou faz muito mais sentido do que eu estava pensando e realmente você está certo. Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você estava conversando com algumas pessoas e elas estavam falando de um assunto que você não domina e você ou fica quieto, ou quando perguntaram a sua opinião a respeito do assunto, você simplesmente falou: não sei, não conheço o suficiente para ter uma opinião. Igual a última vez que estavam falando de uma outra pessoa que não estava presente enquanto você estava conversando e perguntaram a sua opinião sobre essa pessoa e você falou: não, eu não conheço essa pessoa, então eu não tenho o que dizer a respeito dela. Percebe como essas coisas têm se tornado cada vez mais raras? A verdade é que hoje nós achamos que sabemos tudo. Nós achamos que temos que ter opinião sobre tudo. Nós achamos que se a gente não emitir uma opinião, nós não temos valor, nós não somos inteligentes e tal. Mas a verdade é que normalmente os sábios, as pessoas que mais sabem as coisas, elas têm noção do quanto elas não sabem. Eu admiro muitos homens de Deus que sabem muito sobre a Bíblia. Um deles, por exemplo, é o Luiz Saião. E quando você ouve homens de Deus assim que têm um conhecimento muito profundo sobre Deus, eu acho muito interessante como esses homens são humildes. E eles têm noção do quanto eles não sabem a respeito de Deus. Quando você vai estudar a história de grandes cientistas, por exemplo, Albert Einstein, era um cara que ele tinha consciência do quanto que ele não sabia a respeito do universo. Então, talvez o que esteja faltando em nós, muitas vezes, é essa humildade de reconhecer: eu não sei. Qual a última vez que você entrou numa discussão, numa conversa, mais preocupado em aprender com o outro do que em vencer a discussão? Por que nós temos que ganhar as discussões sempre? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, a perder discussões. E eu aprendi que quando eu perco as discussões, muitas vezes eu estou ganhando muitas coisas. Porque quando eu estou conversando com alguém sem estar preocupado em convencer essa pessoa de nada, simplesmente ouvindo o ponto de vista dela, eu simplesmente estou aprendendo algo novo. E ali eu estou crescendo. E eu estou ganhando muito mais do que se eu ficasse discutindo com essa pessoa para convencê-la da verdade que eu já tenho, que eu já acredito. E isso vale para tudo, gente. A verdade é que atualmente está nos faltando humildade. A humildade de reconhecer: eu não sei tudo. A humildade, quando você conversar com outra pessoa, essa pessoa talvez tenha um ponto de vista muito melhor do que o seu. Ela tem uma história de vida que torna ela muito mais consciente e capaz de falar de um assunto do que você. Gente, vamos ser mais humildes. Vamos começar a conversar com as pessoas realmente querendo aprender o que elas têm a nos ensinar. Obviamente a gente não vai concordar em tudo. Tá aí uma outra boa pergunta. Igual a última vez que você conversou com alguém, vocês discordaram sobre um assunto e ficou tudo bem. Por que que nós achamos que todas as pessoas têm que concordar com a gente em tudo? E isso serve para nós cristãos também, tá? Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é Deus. Eu não tenho nem dúvida nenhuma da minha fé. Mas eu não tenho problema nenhum para conversar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Eu hoje, graças a Deus, tenho amigos que têm outras fé, pensam diferente de mim. E às vezes eles me apresentam a fé deles, eu falo da minha e tá tudo bem. A gente se respeita. Porque o amor e o respeito prevalecem. Eu acho interessante que Jesus, quando a gente olha para Jesus, ele não fica preocupado em convencer ninguém. Ele simplesmente apresenta a verdade. Ele simplesmente joga a semente da palavra de Deus. Se essa semente vai cair em boa terra ou não, tudo bem. Isso é problema da terra. Mas ele simplesmente chega e mostra: ó,
Eu acredito nisso. O reino de Deus é isso. Ele próprio dizia, né? Eu sou Deus. Os fariseus não acreditaram nele, crucificaram ele por causa disso. Mas Jesus ele simplesmente mostrava, ó, os sinais estão aqui. E eu estou mostrando aqui para vocês esses ensinamentos. Quando você está vendo lá o Velho Testamento, ele está falando de mim sobre isso, isso e isso. Eu sou Deus, as provas estão aqui. Mas cabe a vocês escolher se crer ou não. E aí eu penso, se o Deus que nós cristãos acreditamos não forçava as pessoas a acreditarem nele, por que nós forçamos? Por que nós temos que convencê-las o tempo todo? Será que não está nos faltando um pouquinho de humildade? De simplesmente parar e ouvir o outro? E aí eu te dou um exemplo aqui muito bom que eu tenho, que eu aprendi na vida, porque a gente está esse ano, um ano de eleição. Eu tenho um grande amigo meu, o Márcio, um abraço até para você, Márcio, que é muito engraçado que eu e Márcio, tenho dois amigos, cara, que é muito engraçado que eu discordo muito de coisas dele, e a gente se dá hiper bem, que é o Márcio e o Leandro. A gente tem visões sobre determinadas coisas bem diferentes, e a gente consegue conversar e dialogar e aprender muito um com o outro. Mas, por exemplo, eu sou pró-vacina, e o Márcio é contra a vacina. E aí, se você entendeu, Bruno, por que você é pró-vacina? Bom, porque durante a Covid eu tive um tio que veio a falecer após complicações da Covid. E ele não teve oportunidade de tomar a vacina. Bruno, e por que o Márcio é contra a vacina? Porque uma amiga dele tomou a vacina e morreu. Quem está certo nessa história? Não sei. Nós dois não somos especialistas em vacina. Eu sei a minha história e por causa da história que eu vivi na minha família, eu tenho essa crença. O Márcio, por causa da história que ele viveu com a amiga dele, ele tem aquela crença. E a verdade é que nós dois, nenhum dos dois somos especialistas em vacina e a gente não sabe. A gente pode ver estudos que outras pessoas falaram e naturalmente a gente vai tender a acreditar nos estudos que falam, comprovam o que a gente acredita e aí a gente toma uma posição. Eu botei um assunto polêmico aqui exatamente para você perceber que talvez você não esteja certo sempre. Talvez o político que você defende tanto e você ataca outras pessoas, independente do lado que você está, será que realmente vale a pena? Será que você realmente conhece essa pessoa? Quantos minutos pessoalmente você passou com ele? Quantos minutos você passou na casa desse político para você conhecê-lo pessoalmente e saber quem ele realmente é? Ou você conhece ele apenas nas redes sociais? Percebe como nós muitas vezes estamos baseando nossas opiniões em coisas superficiais e nós estamos atacando outras pessoas que muitas vezes nos são preciosas na vida? Por favor, gente, vamos ser mais humildes. Vamos parar de achar que a gente sabe tudo. Vamos parar de achar que nós temos que ter resposta para tudo. E vamos começar a ouvir mais os outros. Posso te dar um conselho? Deixa de achar que você é especialista em algo simplesmente porque você viu um videozinho no YouTube. Mergulhe nos assuntos. Eu vou te dizer agora, por exemplo, coisas que eu aprendi estudando sobre a Bíblia, que para muitos de vocês são polêmicas e intencionalmente eu não vou dar resposta para vocês, porque eu quero que vocês vão pesquisar a respeito. Por exemplo, você sabia que o dízimo não aparece no Novo Testamento? E isso é uma doutrina do Velho Testamento? Você sabia que provavelmente o nome de Satanás não é Lúcifer? E que inclusive na Bíblia existem passagens que Jesus é chamado de Lúcifer, porque Lúcifer simplesmente significa anjo de luz. E Jesus lá no Apocalipse ele é chamado assim. Você sabia que Jó provavelmente não existiu? Porque o livro de Jó é um livro que está classificado como sabedoria e não como livro histórico. E que Jó provavelmente foi um personagem criado para atacar a teologia da retribuição, que hoje está transfigurada de teologia da prosperidade e teologia coach, porque a lógica por trás delas é a mesma. Vai estudar o que é teologia da retribuição. Percebe? Eu falei algumas coisas aqui, algumas curiosidades bíblicas. Você já conhece o Evangelho Escondido de Gênesis 5? Você sabia que Gênesis 1 é um poema
que provavelmente foi escrito para combater os deuses do Egito. Vai lá estudar quem são os deuses do Egito e ver como Gênesis 1 combate cada um deles. Entenda, gente, são coisas que eu falei aqui da Bíblia e talvez você está pensando, olha como o Bruno sabe muito da Bíblia. Ou então, se você não tem humildade suficiente, provavelmente você está pensando, olha só que absurdo, que cara herege, como é que ele fala essas coisas? Vai estudar. E quando você estudar e se aprofundar no assunto, veja se eu estou errado ou não. Mas vai estudar, vai pesquisar, vai ler livros. Ah, Bruno, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Não tem não. Vou te contar uma mudança que eu fiz esse ano, que tem feito toda a diferença na minha vida. Eu tenho síndrome do intestino irritado. Então, por causa da minha doença, muitas vezes eu passo uma parte do meu dia no banheiro. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu simplesmente parei de usar redes sociais e eu voltei um velho hábito que eu tinha antes dos celulares existirem, que é ler livros no banheiro. Provavelmente tem muita gente agora me assistindo aí no banheiro. Posso te dar um conselho? Toda vez que você vai no banheiro, começa a fazer o que eu faço. Leia um capítulo da Bíblia e leia um capítulo de um livro. E se surpreenda como você vai começar a se aprofundar muito mais e realmente começar a conhecer as coisas. Então, se você está no banheiro agora, ou então se você não está no banheiro, mas você está no seu quarto, está fazendo alguma coisa, afinal, se você teve mais de 10 minutos para parar aqui e me ouvir, você tem tempo para ouvir as pessoas. Então, vai lá e para agora. Abre sua Bíblia. Você já fez seu devocional hoje? Não? Então vai lá. Você não gastou o tempo aqui me vendo? Em vez de você rolar esse vídeo e assistir alguma outra coisa que você vai perder mais meia hora aí nas redes sociais, ou quanto tempo você já perdeu, vai lá ler a Bíblia. Vai ler bons livros. Quer ver outro hábito muito bom que eu tenho? Antes de assistir qualquer série na TV, eu vejo uma pregação. E aí eu vou aprendendo as coisas. E, gente, eu não sou melhor do que você, não. Eu não sei mais do que você. Na verdade, eu fico muito preocupado com quando as pessoas acham que eu sei muito sobre a Bíblia. Que eu falo, meu Deus, se essa pessoa acha que eu sei muito sobre a Bíblia, imagina o quanto ela sabe. E eu não sei nada, gente. Cara, quer mirar em alguém que sabe muito a Bíblia? Vai olhar pro Saião, vai olhar pro Tim Keller, vai olhar para esses caras, não olha pro Bruno, não. Isso é um patamar muito baixo. Gente, nós precisamos aprofundar no nosso conhecimento. E aqui eu estou aproveitando para dizer do conhecimento bíblico. Vai fazer EBD da sua igreja. Vai conversar com cristãos mais maduros sobre temas que você tem curiosidade de saber. Vai pesquisar na internet e pesquisar e ouvir linhas teológicas diferentes da sua, para que você venha aprender realmente, mas sempre comparando com a Bíblia. Gente, vamos sair da superficialidade. Não dá mais para viver na superficialidade. Nós chegamos em uma época que tem muita gente falando muita coisa e muita informação nos é dada. E se a gente realmente não começar a se aprofundar e ter a humildade de reconhecer, eu não sei tudo e eu preciso aprender, a gente vai continuar sendo enganado. Então, minha oração é que você, ao ver esse vídeo, se sinta realmente incomodado e que você realmente pare e pensa, cara, faz muito tempo que eu não mudei de opinião. Quer ver outra pergunta muito boa? Igual a última vez que você abriu a Bíblia sozinho, leu a palavra e aprendeu algo novo sobre Deus. Será que você não deveria fazer isso hoje? Então, sai do seu celular agora e vai ler a palavra. E a minha oração é que você possa aprender algo novo de Deus. Que você não precise que outro homem te ensine algo, mas que você possa realmente, através do Espírito Santo, conhecer algo novo sobre ele. Porque a palavra está aí. O Espírito Santo está dentro de você. E ele pode te ensinar algo novo. E te dar as respostas que você talvez tanto esteja procurando. E por favor, gente, quando eu falo procurar resposta, não fica procurando resposta para eu devo namorar com a fulana ou com a ciclana? Eu devo ir para aquele emprego ou para esse emprego? Não, cara. Vamos sair da superficialidade e começar a se perguntar: Deus, o que o Senhor deseja? Como o Senhor deseja me usar hoje? Como eu costumo sempre falar, Deus, para quem o Senhor deseja que eu seja o seu amor hoje? Você quer ver outra curiosidade?
Você sabia que no Novo Testamento ninguém pergunta para Deus, Deus, qual é a sua vontade? Você tem isso no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, você não tem nenhum lugar eles perguntando, Deus, qual é a sua vontade? Não acredita em mim? Vai abrir a Bíblia e pesquisar. Vai estudar, vai se aprofundar. Chega de viver na superficialidade. Deus tem coisas muito mais profundas para você. Mas aí depende se você vai buscar, se você vai querer. Então, vamos ser mais humildes, gente. Vamos estar dispostos a mudar de opinião. E vamos buscar continuar crescendo. Essa é a minha oração. Então, repito. Desliga esse vídeo. Terminou esse vídeo? Desliga o seu celular. E vai para o quarto agora. Abrir sua Bíblia. E fazer o devocional que você está enrolando.